Queridos irmãos, queridas irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Vamos dar prosseguimento à série intitulada Vida e Sexo, sob a coordenação do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte, na qual analisamos os ensinamentos do Espírito Emmanuel, trazidos na obra de mesmo nome, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos analisar 2 capítulos intitulados Vinculações e Desvinculações. Encontra-se conosco aqui o nosso querido irmão Otávio Pedersoli, a quem nós já direcionamos a primeira pergunta. Otávio, o capítulo intitulado Vinculações, ele se inicia com um tema explorado em O Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da simpatia espiritual. Você poderia recordar o assunto, por favor? Olá, Marcelo, queridos companheiros, estão aqui conosco para estudar esse livro tão importante, que é o livro Vida e Sexo. Já estamos aí caminhando para os últimos capítulos da nossa série, né? Mas ainda temos muitas coisas interessantes para estudar. E nesse aspecto, Marcelo, é muito interessante porque Emmanuel, ao resgatar o Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra que, basicamente, em nossas famílias, que são, né, essas células mães da nossa sociedade, basicamente temos 3 tipos de relacionamento entre os espíritos encarnados nos lares. Nós temos os espíritos simpáticos, atraídos, portanto, né, pela sintonia, pelos laços de afeto, já construídos muito em outras reencarnações pretéritas, e a gente vai ver aqui ao longo do estudo que compreender a lei de reencarnação é fundamental para entender essa temática. Mas além dos espíritos simpáticos que novamente se reúnem numa família, nós temos também os espíritos antipáticos, ou seja, que em outros capítulos pretéritos, reencarnações, muitas vezes mais de uma, inclusive, acabaram constituindo, assim, laços de desamor, de rancor, às vezes até processos obsessivos complicados, como nós vamos estudar. Então, debaixo de um mesmo teto, nós podemos ter, reunidos ali numa nova família, nessa página nova, que é a reencarnação presente, tanto espíritos simpáticos quanto espíritos antipáticos. E, às vezes, numa mesma família, temos os 2 tipos de relacionamento. Então, os pais têm ali 3 filhos, com um é aquele amor, aquela união, aquela harmonia. Com outro ou outra, aquelas questões, um fala A, o outro entende B, enfim, laços de antipatia a serem desatados, né? Quase nós. E a terceira hipótese, que também não podemos descartar, são espíritos reunidos pela primeira vez numa reencarnação. Porque, claro, que também sempre teremos oportunidades de nos reunir com novos espíritos, senão a família universal, né, ficaria restrita. Agora, é importante lembrar também, como vai nos esclarecer Emmanuel nesse capítulo, que, enquanto o corpo procede do corpo, o espírito não procede do espírito. Então, o espírito de um filho não foi criado pelo espírito de seus pais. Nós todos, individualidades, fomos criados por Deus. Então, eu, espírito, não fui criado pelo espírito do meu pai e da minha mãe. Isso é muito importante também a gente compreender para descobrir que os verdadeiros laços são os laços do afeto, os laços espirituais, e não os laços corporais, como muitas pessoas falsamente acreditam. Nesse sentido, Marcelo, segundo as explanações que o Espírito de Emmanuel vai fazer neste capítulo, qual a razão da maior ou menor inclinação da criança para determinado membro de um núcleo familiar?
Bom, sem dúvida, nós já temos de início essas suas explanações, onde nós pressupomos que, pelo campo da reencarnação, onde os espíritos se reúnem, seja pela primeira vez ou por vezes seguidas, né? Já com conhecimento no passado, convívio com outros espíritos, que lhe foram simpáticos ou antipáticos. E isso já tem uma conotação de vivências anteriores e também questões fluídicas, de, vamos dizer assim, combinação de fluidos ou a sua rejeição, não é? Um fluido não combina com o outro. Isso até no campo dos fluidos do perispírito pode acontecer, não é? Mas essa questão da maior inclinação ou menor inclinação da criança por um determinado membro, Emmanuel nos alerta que no campo da psicologia isso é muito estudado, né? A complexidade do mundo infantil. E aí vem o exame das vinculações. O que o Emmanuel quer dizer quando ele traz essa definição vinculação é justamente o elo que une um espírito ao outro. E certamente com uma visão reencarnatória. Então, espíritos que estão vinculados já tiveram experiências anteriores. E isso é importante a gente colocar esse conceito, porque ele vai subsidiar o desenvolvimento deste e de outros capítulos que nós vamos estudar. Então, Emmanuel alerta que cada pequenino é um campo de tendências inatas, com tamanha riqueza de material para a observação de um analista, que em vão ele vai conseguir penetrar os meandros da sua individualidade. Ou seja, além de levar em conta vamos dizer, um ambiente familiar e a personalidade da criança, teria também que se levar em conta as suas experiências de outras eras, de outras épocas, o que é muito difícil de ser feito, né? Mas Emmanuel prossegue dizendo que o trabalho biológico de construção do ser, que se assenta em milênios numerosos, que nesse trabalho é indubitável que vamos surpreender na criança todo o equipamento de impulsos sexuais prontos à manifestação. Então, os impulsos sexuais da criança, principalmente quando surge a puberdade, né, que ele vai ter que ter o controle no seu campo fisiológico, tudo isso é uma reunião de fenômenos, vamos dizer assim, que não fica limitado apenas àquela vida, mas com recordações de outras eras também. Então Emmanuel encerra dizendo que com esses impulsos, eis que lhe despontam do espírito as inclinações para maior ou menor ligação com esse ou aquele companheiro do núcleo familiar. Então, nós vemos aí, né, para a gente concluir, que a criança ter maior ou menor atração, maior ou menor simpatia, seja por um irmão, por um tio, pela mãe, pelo pai, né, por um padrasto, madrasta, tudo isso vai levar em consideração todos esses predicados aí que nós colocamos, que vão reunir aí as informações das vidas pregressas e das experiências anteriores, além das questões também da simpatia, da antipatia espirituais. Aí, Otávio, com relação a isso que nós abordamos, há ligação afetiva especial entre a criança e os pais? Sem dúvida, Marcelo. E é uma bênção para nós ter acesso a tudo que a doutrina espírita nos esclarece sobre lei de reencarnação, causa e efeito, livre-arbítrio, responsabilidade, porque vai nos ajudando a compreender dificuldades e desafios que praticamente todas as famílias terrenas enfrentam e que sem esses pilares, né, principalmente a lei de reencarnação, fica difícil compreender. Então, por exemplo, como entender, né,
um certo ódio que uma criança tem pelo próprio pai, por exemplo, ou uma rebeldia, né, uma certa dificuldade de relacionamento de um pai com a sua filha, ou vice-versa. Então, é a lei de reencarnação que vai nos ajudar a compreender isso. Mas os laços que unem as crianças, os nossos filhos e filhas e os pais, e aí é bom esclarecer desde logo que tanto nos relacionamentos consanguíneos, quanto também nos casos de adoção, então a gente lembra que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então a minha ligação com uma filha adotiva, por exemplo, ela pode ser mais forte do que a ligação de um filho com uma mãe em laços de consanguinidade. Aqui não é tão relevante se essa ligação é fruto da consanguinidade ou de um processo adotivo. Então, a ligação dos nossos filhos para com pais e mães é sempre bastante forte. Mas aí vem uma questão interessante, né, que muitas pessoas perguntam, e é natural essa dúvida. Ah, mas por que que a gente não se lembra, né? Não seria mais fácil lembrar desses laços pretéritos aí de afeto ou de desafeto? Bom, primeiro, se a justiça divina, a sabedoria de Deus, nos deu a bênção do esquecimento, com certeza é porque isso é melhor para nós. Mas através do nosso raciocínio, a gente também consegue chegar nessa conclusão. Por quê? Imagina um filho lembrar que já assassinou a mãe numa reencarnação pretérita, ou um pai se recordar que teve por filhas suas amantes em outra história de 300 anos. Então, uma página nova no livro desta existência é sempre salutar para a gente fortalecer os laços de afeto ou desatar esses nós de desafeto, de antipatia, para escrever novas páginas de amor. Mas aí o espírito de Emmanuel também vai explicar, nessa pergunta que o Marcelo fez sobre ligação afetiva, que com frequência, mas não é uma regra absoluta, as filhas propendem mais acentuadamente para a ligação com os pais, enquanto que os filhos se pronunciam por mais entranhado afeto para com as mães. De novo, isso não é uma regra absoluta, mas a gente observa uma certa tendência nessa direção. E ele lembra, por fim, nesse tópico, que nós temos milhares de reencarnações, né? Às vezes a gente pensa, ah, mas quantas vezes já reencarnei? 10, 15, 20? A espiritualidade nos esclarece que são milhares. Nós não sabemos esse número exato, e essa também é uma informação irrelevante, mas nós podemos saber que são muitas e muitas e muitas, porque nós somos espíritos imortais, temos aí pela nossa frente a eternidade e na nossa retaguarda temos milênios e milênios já de experiências acumuladas, com erros e também já com alguns acertos. Inclusive, nesse campo, muitas vezes incidindo na poligamia, que é algo que a gente precisa, né, galgar aí um novo degrau, porque a espiritualidade também deixa claro que a monogamia é, já que os laços são mais de afeto do que propriamente vínculos carnais, né, de uma atração meramente física, que é muitas vezes o que sustenta laços poligâmicos, na monogamia não, o que nós estamos construindo são laços de amor, de fraternidade, de união, de companheirismo, esses sim os verdadeiros laços nos quais a gente deve gastar a nossa energia. Marcelo, então o espírito de Emmanuel conclui que as crianças requerem providências e previdências. O que significa isso? Pois é, nós temos que entrar no campo das contas a acertar para compreender melhor
a extensão das nossas responsabilidades para com os filhos, para com as crianças sob a nossa tutela. Veja aí a importância de se estudar o Espiritismo com seriedade, não tomando como preconceito que o Espiritismo é uma filosofia ou uma ciência que vai cuidar do sobrenatural. Não se trata disso, ao contrário. É justamente o maior campo de informação que nós temos que vai nos conceder conhecimento sobre a relação nossa com o campo espiritual e entender justamente o princípio, o meio e o fim das coisas. Que a nossa reunião na família, como nós já até abordamos em capítulos anteriores, ela não se dá ao acaso. Reuniões de espíritos que ali se inserem necessidades de uns para com os outros, justamente visando o progresso de todos. Então, as pessoas na Terra são colocadas umas ao lado das outras, uns mais avançados intelectualmente, outros com dificuldades nesse campo, alguns com mais recursos materiais, outros com escassez, alguns com beleza física, outros com feiura, e vai por aí afora. Por que isso? Porque nós estamos num imenso campo de aprendizado evolutivo, onde o objetivo maior é amai-vos uns aos outros. Então, por que nós citamos as contas a acertar? Emmanuel diz exatamente o seguinte, que nós herdamos espiritualmente de nós mesmos, pelas raízes do renascimento físico, na posição de filhos e filhas, os companheiros, quer dizer, os espíritos que foram nossos companheiros de experiência sentimental. E é com esses que nós temos contas a acertar. Então, quando filhos e filhas vêm se reunir em nosso lar, mesmo que sejam os adotivos, não importa, porque a sabedoria divina nos reúne sem a gente saber como e o motivo pelo qual isso foi necessário acontecer. Então, por isso a importância que nós mencionamos aqui sobre esse aspecto de estudo da doutrina espírita, porque vai nos alertar justamente que, atentos a essa realidade, nós somos impulsionados a concluir que os vínculos da criança, de uma forma ou de outra, em qualquer distrito de progresso, em qualquer clima afetivo, solicitam providências e previdências que nós podemos, então, salientar da seguinte forma. Providências são medidas. Os tutores das crianças precisam tomar iniciativas adequadas, iniciativas corretas, com vistas à evolução desses espíritos. Porque não devemos pensar apenas na nossa própria evolução, mas daqueles que nos cercam. Temos de ajudar a evolução de todas as pessoas que estão conosco, especialmente os filhos e as filhas. Então, as providências, que são as medidas, e as previdências, que são as precauções, as medidas de prudência, ajudando, que esses espíritos encontrem o melhor caminho para a sua evolução moral. É claro que muitas vezes nós contribuímos em termos de ajuda, de auxílio, para que os filhos também evoluam materialmente, para que eles tenham recursos, para que eles tenham conforto, saúde, mas muitas vezes os pais se preocupam excessivamente com esse aspecto de exclusividade, ou seja, munir o filho ou a filha de todo o aparato material para que ele não passe fome, para que ele tenha conforto, para que ele seja uma pessoa com status social. Mas se a questão moral ficar de lado, então veja, nós não condenamos isso que nós dissemos, apenas salientamos. Se as questões morais forem relegadas a segundo plano, significa que os pais não estão preparados para isso, né? Essa que é a verdade. E o pai e a mãe não podem
terceirizar esse tipo de coisa, relegar apenas à escola, aos amigos, à universidade, seja lá o que for, cuidar de seus filhos. É preciso que os pais se incumbem de se prepararem para poderem, quando chegar no final da existência, né, estarem com a consciência tranquila e dizerem para si mesmos: eu fiz tudo que eu podia para ensinar meu filho a ética, a moral, dentro dos limites onde eu aprendi, né? Então, Otávio, nós falamos aqui muito sobre as vinculações espirituais. Agora vamos entrar no campo da desvinculação, que seria o momento que o espírito começa a se desatar desses laços, né? Nós queríamos saber o seguinte: é normalmente dolorosa essa fase da desvinculação? É sim, e esse capítulo 15 do livro Vida e Sexo merece ser estudado por todos que estão aqui nos assistindo, porque, na verdade, essa nossa série aqui é, sobretudo, um convite, né, para que todos que estão aqui conosco estudem a obra, mas nesse capítulo, né, do livro Vida e Sexo, tem algumas questões que vão surpreender muitas pessoas. Uma delas é essa que o Marcelo está indagando, qual seja, assim como as famílias, né, trazem os vínculos de afeto e que vão cada vez se fortalecendo dentro da lei de afinidade e de simpatia, é também o lar um ambiente adequado, na visão da espiritualidade superior, para promover o que Emmanuel chama de uma cirurgia psíquica para desvincular corações que estão ali reunidos, não pelo amor, pela afinidade, mas muitas vezes pela mágoa, pelo sentimento de posse, pelos ciúmes, enfim. Então, olha a sabedoria e o amor supremos de Deus. Deus permite que, por exemplo, reencarne novamente uma filha dentro de um lar, e essa filha, o espírito desta filha, já teve experiências pretéritas de relacionamentos malsãos com seu pai, por exemplo. E o pai, neste exemplo didático, não admite se desvincular ali daquela filha. Estamos falando de espíritos, provisoriamente recolocados nessa posição de pai e filha, aqui neste exemplo. Mas olha a cirurgia espiritual que está sendo preparada. Essa criança vai crescer, e é interessante que essas tendências, para quem tem olhos de ver, são perceptíveis desde tenra idade. Então, a gente observa, por exemplo, um pai que tem um ciúmes assim exacerbado de uma filha de 5 anos de idade. Ora, provavelmente são corações que já se vincularam aí em pretéritas existências e, muito provavelmente, estas experiências reencarnatórias não terminaram bem. A espiritualidade, através de toda uma engenharia, recoloca esses dois espíritos num novo lar, e à medida que esta menina vai crescer, o que vai acontecer? Cedo ou tarde, ela vai namorar, vai possivelmente noivar, querer se casar, e o pai, muitas vezes, num certo até contragosto íntimo, que às vezes ele guarda aquilo, inclusive, em silêncio, né? Sem revelar para ninguém, porque tem vergonha, porque não entende aquilo, mas vai acabar aceitando que esta filha se case ou adquira uma união estável com outro coração, e é nesse sentido que Emmanuel está dizendo de uma cirurgia psíquica para desvincular aquele laço mal feito.
Então, o pai, neste exemplo, vai acabar tendo que compreender que a sua filha tem que seguir em frente, né? Vai acabar, quem sabe, né, se tornando até amigo do genro, né? E aos pouquinhos, porque a justiça divina não usa violência, ela usa o tempo, quem sabe essa cirurgia psíquica vai ser bem sucedida e vai se completar essa desvinculação daquele, né, casal de outra época que agora volta como pai e filha. Então é muito bonito ver a misericórdia de Deus que usa de mecanismos infinitos para restabelecer o amor, a fraternidade, a união. Nesse sentido, Marcelo, como identificar os resquícios de afeições entre pais e filhos de outras existências? Realmente, as revelações que Emmanuel traz para nós nesse capítulo da desvinculação são fantásticas, porque ele mostra, dentro desse amor de Deus, da bondade divina, que se no campo do amor nós nos vinculamos com espíritos, né? Não vamos nem falar sobre sexo, vinculação, afinidade, há um momento em que é necessário a desvinculação, a separação para outras experiências. Então vejamos aí o amor de Deus, né? Que ele coloca também esses mesmos espíritos dentro do lar, numa outra posição, como essas que o Otávio exemplificou, pais e filhos, e essa desvinculação vem sendo feita naturalmente, justamente com essas novas uniões afetivas que os espíritos vão conquistando. Então, Emmanuel diz assim, que no fundo da personalidade paterna ou do maternal coração descansam os remanescentes de grandes afeições, às vezes desequilibradas e menos felizes, trazidos de outras instâncias nos domínios da reencarnação. Então, como disse o Otávio, às vezes aquele elo forte, aquela vinculação que foi feita, ela foi feita no campo do amor ou no campo do ódio. E a ligação é forte do mesmo jeito. Vai ter que ser desfeita em algum momento. Olha o que Emmanuel observa. A libido ou o instinto sexual, na forma de energia psíquica, tendente à conservação da vida, permanece em muitos casos na carícia dos pais, vestida em veludíneo manto de carinho e beleza, mas o amor é ainda, no íntimo do espírito, qual fogo de vida que se nutre do próprio lenho. Então, o carinho dos pais para com os filhos, agora sob uma outra forma, ele traz resquícios de um libido que existiu no passado, só que agora de uma forma mais branda. Então, nós vemos aí como que a sabedoria de Deus, né, trabalha esse amor que Emmanuel diz que é um fogo que se nutre do próprio lenho, ou seja, o amor que os espíritos possuem já uns pelos outros, eles vão sendo a cola que vai nutrir essas ligações espirituais. Prosseguindo, Emmanuel diz assim, por sua vez, nos entes queridos que retornam à estação da esperança doméstica, essa mesma afetividade reponta, insopitável e genuína, conquanto metamorfoseada nos brincos da infância. Então o espírito está ali, vamos dizer, disfarçado de criança, mas há um elo antigo, afetivo. Os pequeninos, porém, recém-vindos da amnésia natural que a reencarnação lhes impõe, como observou o Otávio, não conseguem esconder as próprias disposições no campo das preferências. Por isso o espírito às vezes gosta desse ou daquele elemento da casa, né? Não vamos nem citar pai ou mãe ou irmão, é um espírito que ele já tem afinidade, então ele já veio com aquela preferência
na reencarnação. E surgem neles, de inopino quase sempre, as inclinações descontroladas, nos caprichos com que se mostram, exigindo especial atenção de pai ou mãe, a revelarem de modo claro para que rumo se lhes dirigem os laços mais fortes. Então, vamos dizer assim, as tendências vão ficando cada vez mais evidentes à medida que o tempo vai passando e a maturidade vai tomando conta, né, de ambos os lados. Então, para encerrarmos, Emmanuel diz assim: geralmente, com muitas exceções, aliás, as filhas se voltam para os pais e os filhos para as mães, patenteando a natureza das ligações havidas em existências passadas e prenunciando a obra de desvinculação que se executará inevitável no futuro próximo. Então nós temos um passado em que houve esse elo, essa experiência, seja do amor ou do ódio, e vem depois uma relação paterna, filial, que vai ser o mecanismo para proporcionar a desvinculação. Por isso, Otávio, nós perguntamos, Emmanuel categoriza muitos lares como sendo, entre aspas, o pouso do desligamento. Você quer comentar? Quero sim. E essa expressão, né, quando a gente pensa num pouso, numa pousada, né, é um ambiente ali calmo, onde a gente vai buscar o descanso, o refazimento das energias. Então imagine, né, esses espíritos ligados aí por ódio, por rancor, por traição, por ciúmes, enfim. Deus nos coloca em um novo lar, né, neste pouso de desligamento, para que a gente vá refazendo, né, essas nossas ligações e que os nós do ódio, da opressão, da possessividade, muitas vezes em complicados processos obsessivos, possam ser desatados e reconstruídos. Então, já caminhando para os finalmente aqui da nossa participação nesse episódio, eu gostaria de convidar a todos nós, porque tem uma série de casos reais e práticos, só que a espiritualidade, obviamente, substitui os nomes, né, para preservar a intimidade das famílias envolvidas, no livro Sexo e Destino, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então, é uma obra também quase que complementar ao livro Vida e Sexo, em que, ouvindo ou lendo aquelas histórias reais, repito, né, porque ali não é ficção, são histórias reais, nós vamos compreender exatamente o que Emmanuel quer dizer ao usar essa expressão pouso de desligamento. Seria uma sala de cirurgia, né, de um hospital, toda carinhosamente preparada para que essas relações possam ser reconstruídas. E aí é interessante que dentro desse clima, né, Emmanuel conclui: a sabedoria da natureza faculta o reencontro sob as teias da parentela de quantos se desvairaram em outro tempo nos desmandos de ordem sexual. Então toda família é um pouso de desligamento, de desvinculação? Não. Muitas são, mas nem todas, né? Existem famílias que estão ali reunidas para missões ou para novas provações, enfim, para uma reencarnação com desafios mais ou menos complexos. Então, em alguns casos, são novamente reunidos aqueles espíritos numa mesma família, não necessariamente todos os espíritos desta nova família, mas alguns que têm essas experiências desvairadas de outras reencarnações que precisam ser reconstruídas.
E aí, né, cabe aos pais, num primeiro momento, né, pais e mães, encaminhar através de processos educativos os seus filhos e filhas que vão crescendo, vão recuperando os atributos de espírito, passando pela infância, pela adolescência, etc., para que possam, se Deus quiser, e através também da sua própria disciplina, do bom uso do livre-arbítrio, aproveitar, né, essa nova experiência reencarnatória para reconstruir esses laços que ontem eram de ódio e que hoje, quem sabe, se tornarão de amor. E aí eu concluo lembrando aquela passagem do Evangelho, quando Jesus está ali reunido, né, no meio da turba, e chega alguém e avisa para ele: ó, oh, sua mãe, seus irmãos estão aí te procurando, né? E Jesus diz assim: mas quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? Aqueles que fazem a vontade de Deus é que são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Ah, então Jesus estava renegando Maria? Obviamente que não, né? Kardec vai explicar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que Jesus deu N demonstrações de amor e de plena, né, fidelidade, carinho e afeição com Maria. O que ele estava mostrando ali naquele momento, através de uma linguagem um pouco metafórica, é exatamente o que o Emmanuel está esclarecendo aqui agora para nós no livro Vida e Sexo. Ou seja, os verdadeiros laços da família não são os laços corporais, mas são os laços de simpatia, de comunhão de ideias, de afetividade real. E aí, Marcelo, eu gostaria de te perguntar, em última análise, se essa desvinculação se pode fazer bem ao espírito. Tem que fazer bem, né? Nós temos é que refletir sobre como. Interessante porque, enquanto você estava falando, nós estávamos aqui pensando a respeito do papel da dor na evolução do espírito. Eu me recordo que há alguns dias atrás tive a notícia por um amigo que o seu cão de estimação está com câncer no pulmão. Aí a gente para pensar, né? Porque quando nós raciocinamos sobre os seres humanos, de acordo com o ensino da doutrina espírita, se nós tivermos um câncer de pulmão, ou estamos resgatando erros cometidos no passado, abusos, né, por cigarro, seja lá o que for, que afetou o nosso pulmão, ou é uma prova, né, para testar a nossa resistência, o nosso mérito diante de situações como essa, com vistas ao nosso futuro espiritual. Quando você pensa em um animal irracional passando por isso, há uma conclusão rasteira que nós chegamos, sem querermos aprofundar, é que a dor faz parte do processo evolutivo em todas as etapas do espírito, do princípio espiritual. Então é algo que vem já desde antes do nosso nível de evolução hominal. E quando a gente raciocina sobre a dor da desvinculação, estava eu aqui pensando em Maria, mãe de Jesus, quando de repente você citou um exemplo. Parece até que nós combinamos. Eu estava pensando aqui na desvinculação que Maria teve de fazer acompanhando Jesus carregando a cruz, né? Aquele momento ali que é mostrado, inclusive, nos filmes, né? Jesus sendo chicoteado, sendo banido ali por aquela sociedade, escarnecido, sozinho, solitário, sem poder receber o afeto das pessoas que lhe eram gratas, porque elas temeram a situação ou foram impedidas de aproximar-se dele, como foi o caso da mãe, né? A Mãe Santíssima de Jesus. Então, o processo de desvinculação, de separação, de, vamos dizer assim, afastamento de um espírito com o outro, precisa ser algo que vai fazer bem ao espírito, né?
Nós não estamos aqui falando sobre a desencarnação, sobre a morte, não é esse tipo de afastamento, mas sobre um afastamento que nós vamos ter que dar a concessão. Então nós vamos ler o que o Emmanuel escreveu, até para que a gente não cometa algum equívoco de pensamento, porque ele encerra esse capítulo dizendo assim: pais que sofrem na entrega das jovens que o lar lhes confiou aos companheiros que as requisitam para os mistérios do casamento, quase sempre estão renunciando à companhia de antigas afeições, que eles mesmos no passado mal conduziam, ao passo que as mães experimentam análogo fenômeno de dilaceração psíquica em se separando de filhos que lhes recordam, embora inconscientemente, as ligações empolgantes ou menos felizes de tempos que já se foram. E através das lutas e adeuses em família, com a criação de núcleos diferentes na parentela, pela transferência habitual dos filhos, seja a noras e genros ou a tarefas e experiências diversas das deles, os pais, sempre que respeitem as necessidades e resoluções de seus rebentos, alcançam a vitória sobre si mesmos, no rumo da própria emancipação na imortalidade. Quem somos nós, né, para substituir essas palavras tão claras de Emmanuel, né, reunidas nessa ideia em 2 parágrafos, explicando o desfecho do processo de desvinculação, como que nós somos beneficiados, os pais, vamos dizer assim, os próprios filhos caminhando para outras experiências, nós que somos casados, que fomos casados, né, que unimos, mesmo que não seja elos matrimoniais, mas que unimos a outras famílias diferentes das nossas, passamos por essas experiências, sejam elas boas ou ruins para nós, né, no nosso pensamento, né, no nosso julgamento, mas serão sempre positivas em termos das experiências espirituais pelas quais todos nós temos de passar. Muita paz a todos, fiquemos com Jesus e até o próximo episódio.